Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. E a gente já começa com bomba, né? Sempre falar sobre a questão dos presos do 8 de janeiro é algo que é tenso, né? É algo que chama atenção devido a questões da legalidade dos processos, devido à dosimetria da pena, proporcionalidade e abusos que são relatados o tempo todo. A deputada federal Bia Kiss ontem fez uma publicação que foi confirmada agora pelo jornal Metrópolis. Segundo denúncias, os presos do 8 de janeiro estão sendo espancados pelos próprios policiais lá na Papuda. E aí foi designado um deputado do PSOL, da Comissão de Direitos Humanos, para investigar. Você deve lembrar do caso, olha só. A época da prisão do Lucas Brasileiro viralizou nas redes sociais o vídeo dele se entregando. Eu vou colocar o vídeo aqui só para você ver de quando ele foi preso. E depois nós vamos comentar o caso aqui com vocês. Você deve se recordar desse vídeo, eu mesmo coloquei aqui no canal. E um vídeo bem comovente da mãe se despedindo dele. E hoje a denúncia de que ele foi agredido pelos policiais. Eu sei que Deus vai fazer algo, eu não sei que Ele vai levantar esse povo. Eu sei que Ele vai fazer. Eu não falta de fé, não. Jesus, maravilhoso, você está fazendo minha obra com chegar. Continua. Eu te amo, meu filho. Calma. Vai Deus ficar vai assim, né, com companheiro? você. Tá bom. Tchau. Tchau, com Deus. Te amo, viu? Tchau. Tchau. Segundo a matéria do jornal Metrópolis, um patriota preso pela tentativa de golpe diz ter sido agredido por policiais penais na Papuda e vai contar com o auxílio de um deputado do PSOL para apurar o caso. Lucas Costa Brasileiro alega que foi espancado enquanto passava por triagem no sistema prisional. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal, presidida pelo deputado do PSOL Fábio Félix, vai acompanhar o caso e a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal abriu procedimento administrativo para apurar a veracidade dos fatos. Pessoal, o deputado Fábio Félix, que é do PSOL, ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Foi um dos deputados mais bem votados, né, do Distrito Federal. E ele parece ser uma pessoa que, do ponto de vista dos direitos humanos, é bem coerente. E assim, torcemos para que ele não deixe a ideologia esquerda-direita tomar conta aqui, como uma pessoa sensata, analise o caso e, se constatar de irregularidade, não passe o pano, né? Não esconda o que está acontecendo. E se ele realmente constatar essas irregularidades e não esconder isso, né, for claro quanto a isso, será um marco, porque será alguém de esquerda aqui demonstrando realmente que houve abusividades e que, sabe, está havendo muitas irregularidades em relação a esses presos do 8 de janeiro. O Lucas Costa, que foi preso, ele é bacharel em Direito, tem 29 anos, é um dos patriotas presos na última fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada no dia 6 de junho agora, foi recente. Segundo a Polícia Federal, foram recapturados mais de 200 participantes do 8 de janeiro, que descumpriam medidas cautelares, como retirada de tornozeleira eletrônica ou que fugiam para outros países. O pai do Lucas gravou um vídeo afirmando que ele foi espancado na cadeia, levando a denúncia para várias páginas, inclusive bolsonaristas, nas redes sociais. Acompanha comigo o vídeo. Eu me chamo Evandro e estou passando esse vídeo aqui para vocês, que chega para toda a família patriota, para os parlamentares, para alguém da justiça que possa nos socorrer. Já tem 2 dias que eu não durmo, minha esposa está sobre medicamentos. Aconteceu um episódio muito triste essa semana aqui na penitenciária de Brasília. Na terça-feira, num procedimento errado lá dentro da penitenciária, do qual nossos patriotas estão junto com o restante da massa carcerária, são 5, juntados todos no pátio e bateram no meu filho, bateram no outro patriota, Eric. O nome do meu filho é Lucas,
Lucas brasileiro, Lucas Costa brasileiro, bateram nele. E ontem que eu fiquei, quarta-feira que eu fiquei sabendo, porque meu filho trabalha na defensoria, e ele me comentou que ia fazer essa vistoria, e de fato eles foram lá. Eu cheguei 7 horas da manhã, só fui atendido só 1h30 da tarde, junto com o meu advogado. E meu filho ontem que foi levado para o IML. E o Eric parece que vai ser levado hoje. Então, eu peço ajuda, quem nos possa ajudar, porque não sei mais em quem nos agarrar. É isso aí que eles tiraram do meu filho, que estava seguindo todas as medidas cautelares, as presenças dele, aí prendeu ele, aí colocaram no processo por receio de fuga, o risco de fuga. Aí isso é justo levar lá para os policiais baterem neles, espancar? Isso é justo para nós? Gente, eu peço socorro para todo o Brasil, não sei mais a quem pedir. Advogado não tem mais acesso no processo. Ontem, como eu fui na penitenciária, 7 horas da manhã, o meu advogado foi assistido só 1h30 da tarde. Quando chegou lá, a defensoria já tinha feito o trabalho deles. E agora vai tudo para investigação. Colocar os policiais que de fato bateram, o nome deles relacionado todo. Amanhã eu tenho o nome deles todos. Amanhã, no mais tardar, segunda-feira. Mas isso é um absurdo que estão fazendo com os nossos. Eu já não aguento mais. É muita pressão. Ministro, se chegar a ouvir, isso é certo. Vocês já cometeram o homicídio, mataram o Cleuzão tinha risco de vida. E agora vocês estão espancando os nossos filhos, os pais, patriotas, tudo do 8 de janeiro. Isso é justo? É isso que o senhor quer para a gente? É isso que você quer para o povo brasileiro? Um povo que trabalha. Meu filho é advogado. Eu não tenho mais a quem socorrer. Fica só. Eu quero que repasse para todos os grupos, quem puder. Obrigado. Pois é, pessoal, esperamos que esse caso, né, emblemático dos presos do 8 de janeiro se resolva o mais rápido possível, que o Brasil possa voltar à normalidade, onde as pessoas possam se manifestar e da forma coerente, ele que se entregou e assim, enfim, a gente sabe que a dosimetria da pena está muito além, essas pessoas serem condenadas a 17 anos de prisão é um absurdo. O próprio ministro, ex-ministro do STF, o Marco Aurélio, falou disso também. Então, assim, é absurdo essas condenações nesses valores, nesses números tão altos. A tese de golpe de Estado é uma tese frágil, enfim, esperamos que o Brasil volte à normalidade o mais rápido possível. Outra matéria que nós vamos tratar com vocês agora é sobre o caso do ministro Lula, né? A artilharia do União Brasil e do próprio governo Lula partiu com tudo agora contra o delegado que está investigando o ministro Lula, o Juscelino Filho, para pressionar ele, falando que o que o delegado está fazendo é ataques ao governo Lula, que os membros do governo Lula estão sendo blindados, né? Que não podem ser investigados, inclusive, pelos delegados. Olha só o que diz essa matéria aqui, também do jornal Metrópolis. O delegado da Polícia Federal, Roberto Santos Costa, que na semana passada indiciou o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, tem sido alvo da artilharia do União Brasil, que é o partido do ministro e que é a base do governo Lula. Vamos deixar bem claro isso. Em seu relatório do inquérito, agora tornado público, Santos Costa atribuiu ao ministro os crimes de corrupção passiva e pertencimento à organização criminosa em um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares vinculadas à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, né, a Codevasf. Correligionários de Juscelino Filho têm atribuído a Roberto Santos Costa uma atuação proposital para atingir o governo Lula e, para isso,
compararam-no aos investigados da finada Lava Jato. Então, a ideia deles agora é atacar o delegado, falando que o delegado quer começar uma nova Lava Jato e que a intenção do delegado é uma intenção política para atingir o governo Lula, por isso que ele está investigando aqui o ministro do governo Lula. Pois é, mas a história aqui não está colando não, tá? O Lula está saindo em defesa do ministro, está batendo de frente aqui com todos que estão fazendo denúncia contra o ministro, o próprio delegado, mas enfim, a mídia não está comprando essa ideia, a população não está comprando essa ideia não, e está querendo aí que seja investigado de maneira séria o ministro do Lula. Pessoal, falando agora do declínio do governo Lula, você deve conhecer esse filósofo aqui, é um filósofo respeitadíssimo, que é o Luiz Felipe Pondé. O Luiz Felipe Pondé, em 2022, ele fez uma declaração assim, um tanto quanto assustadora, de que o menos pior seria o petista, né, o Lula. Ou seja, que o Lula seria o sujeito que poderia, sabe, amenizar a situação um pouco. O que eu quero mostrar para vocês é que todos aqueles que outrora falaram que o Lula poderia ser um aceno à democracia, que foram, digamos aí, enganados com esse discurso, caíram na real. Tá vinculando agora, tá circulando nas redes sociais um vídeo do Pondé, onde ele cai na real e fala o que realmente se tornou a gestão Lula. O governo Lula está meio desgoverno Lula, né? Já há algum tempo eu tenho a impressão que se o Haddad não fosse tão próximo ao Lula já tinha dançado, né, como ministro da Fazenda, porque a impressão que dá é que ele está à deriva, né? E nesse assunto específico, é claro que existe uma teoria segundo a qual o Estado tem que investir para criar desenvolvimento, né? Mas o Lula não vai mudar de ideia. Eu não acho que ele vai mudar de ideia. Eu acho que ele vai arrastar o governo dele inteiro com esse discurso de gasto. Ele tem uma diferença de quando ele foi o Lula 1 e o Lula 2, ele tinha dinheiro para gastar, agora ele não tem. E você começa a perceber que aos poucos, essa turma da dita democracia, né, o pessoal dos intelectuais limpinhos, que não gostava do Bolsonaro porque ele falava besteira, falava de forma grotesca, tá começando a cair na real que não adianta, né? O Lula fala muito mais besteira do que o Bolsonaro, passa vergonha pra gente no plano internacional e tá arrebentando com a economia brasileira. Inclusive, eu vou colocar um vídeo agora para vocês do Viegas, né? O cara é sensacional, para mim, um economista sério e, sabe, resumindo tudo aquilo que eu venho falando para vocês, o governo Lula já acabou, já é um defunto que esqueceu de cair. Olha só o vídeo do Viegas aqui para vocês. O governo Lula acabou, tá? Acabou. Se você estava esperando que esse negócio tivesse algum tipo de sucesso, esquece. Essa semana ficou claro que o governo Lula acabou. E por que eu estou falando isso? Pessoal, o modelo do PT, ele já era reconhecidamente falho, tá? Então, assim, se você pegar o meu canal, voltar para trás e assistir os vídeos lá do início do ano passado, eu falo, o caminho está equivocado. E se você olhar vídeo de diversas pessoas aqui do TikTok, do Instagram, do YouTube, tá todo mundo falando, não, o modelo é o desenvolvimentismo, o modelo é não sei o que lá. Olha só, o que é certo e não tem o que fazer, beleza? E assim, essa modelagem que o PT traz de muito gasto público, vamos torrar dinheiro, gasta, que isso faz o país andar, desenvolver e tudo mais, isso não funciona. Ah, mas Viegas, porra, você tá viajando, porque lá atrás, no primeiro governo Lula, no segundo governo Lula, ele arrebentou, ele mandou muito bem. As circunstâncias eram diferentes, tá? Lá atrás, a China estava crescendo pra cacete e puxava o Brasil. Então, por mais que o Lula fizesse merda, o Brasil era naturalmente puxado. Por isso que ele não tinha déficit lá atrás. Porque o Lula imaginava, ó, o país vai arrecadar tanto, super otimista. Mas vinha a China, comprava tanta coisa do Brasil, minério, agro, petróleo subindo, e a gente é um grande exportador de petróleo, né? O agro ganhando eficiência. Então, o Brasil crescia mais do que se imaginava, né? E crescia com melhora de produtividade, especialmente no setor agrícola, tá? Então, o Brasil ele era empurrado a esse crescimento. Então, o Lula fazia merda, mas o Brasil conseguia compor essa merda e ainda sobrava dinheiro. Pois muito bem, depois de um tempo, quando entrou a Dilma, o modelo petista não mudou, continuou da mesma forma.
torra dinheiro pra cacete, bota dinheiro, gasta dinheiro pra caramba, dane-se tudo. E o que aconteceu? O cenário mudou. O Brasil já não crescia tanto puxado por conta da China, começou a ter crises mundiais e tudo mais, até que o modelo se esgotou. E se esgotou no momento que o mundo estava tudo bem. A Dilma não teve a crise internacional como ela fala, né? Quando você olha os números da ocasião, o mundo crescia sem problema nenhum. O grande problema era, sim, o Brasil, o modelo petista. E beleza, teve impeachment, ela caiu e acabou, e vida que segue, entrou o Temer e começou a arrumar a casa. Segurou os gastos públicos, passou a reforma trabalhista, começou o processo de privatização de empresa, ele fez aquele ponte para o futuro. E o Brasil começou a se organizar. Começou a vir a colheita do que efetivamente a gente precisava fazer, né? Aí veio o governo do Bolsonaro, trouxe o Paulo Guedes, que passou a reforma da Previdência, que estava organizando muito bem o país. A gente ia crescer, a gente estava pronto para fazer essa mudada, mudar esse patamar, e veio a crise sanitária, veio a pandemia. E aí o que aconteceu? Para tudo, o mundo entrou numa crise, todo mundo começou a gastar dinheiro, não sabia como operar aquilo, né? Aí o Bolsonaro foi para a reeleição, não conseguiu, entrou o Lula. E nessa entrada do Lula, desde o final, um pouco no final do governo do Bolsonaro já, o mundo já começou a enxergar que aquela gastança de dinheiro que os caras fizeram na pandemia ia gerar inflação. E aí o Roberto Campos Neto, ame-o ou odeio, né? Odeie, você pode não gostar do cara, você pode achar que o cara, porra, é exagerado, eu concordo com você, mas ele se antecipou e começou a aumentar a taxa de juros. Pela primeira vez, começou-se a aumentar a taxa de juros durante a eleição de um presidente. Isso demonstrou a independência do Banco Central. Você pode falar, o Roberto Campos Neto está sacaneando o Lula, mas quando tu olha lá atrás, ele estava aumentando a taxa de juros durante a eleição do Bolsonaro. E isso é totalmente impopular. Atrapalha, inclusive, o presidente. E é por isso que o Banco Central tem que ser independente. Porque ele não tem que ficar olhando o jogo político, ele tem que olhar a economia. E o Brasil se organizou muito bem. Então o Lula pegou um país muito organizado. Não adianta você ficar escutando aí, não, pedalou e não pedalou. Não, a economia brasileira estava bem organizadinha. Era só fazer o feijãozinho com arroz. E o que eles fizeram? Acabaram com o teto de gastos. Entraram com esse arcabouço, que é um tetinho de palha, um negócio ali, para inglês ver, literalmente. A gente vai cuidar aqui. E aí, semana passada, já foi aquele caos, né? O Haddad falando informalmente dentro de uma reunião do Banco Santander que, galera, olha só, esse negócio de arcabouço, só uma puta de uma balela, quem manda mesmo é o Lula, e aí já deu uma crise danada. E semana passada, o que aconteceu? O Lula, né, basicamente o governo do PT, começou a soltar um burburinho que o Haddad cairia. E por que isso explodiu o dólar? O dólar foi para casa do chapéu, a bolsa, ó, ladeira abaixo. Aí você fala, não, é por causa da crise internacional. Não, semana passada a gente teve recorde da bolsa americana, S&P 500, Nasdaq, tá tudo subindo, o mundo inteiro comemorando aí a economia americana, dando sinais um pouco melhores, né? O Brasil tá caindo dessa vez sozinho, exatamente como aconteceu no governo da Dilma, depois que o modelo se esgotou. O modelo do Lula e do governo do PT, que é gastar dinheiro, não importa tudo, nesse cenário em que o mundo está enxugando liquidez, o mundo está aumentando taxa de juros, ele está evitando fazer, contornar o excesso de dinheiro que eles colocaram no mercado, não funciona. Então a gente está vendo agora no Lula acontecer exatamente o que aconteceu com a Dilma Rousseff. E aí, quando você vê todos os banqueiros essa semana num evento defendendo o Haddad, a Febraban, né, várias pessoas relevantes defendendo o Haddad, não é porque ninguém ama o Haddad, não. Né? Não é porque ninguém ama o Haddad. Imagina que o Brasil é uma pessoa que vai ser operada. Né? Você precisa de um bom cirurgião para operar essa pessoa. Né? Só que aí você tem o Haddad, que é um veterinário, e você tem a galera do PT, que são marceneiros. Aí você fala, porra, quem é que vai operar? Pô, o cara é veterinário, ele não deveria operar uma pessoa, mas é melhor do que o cara que está acostumado a cortar madeira, não é isso? Então o mercado está olhando meio que nesse sentido, falando, putz, é melhor o Haddad do que pode vir depois. Porque se sai o Haddad, entra o quê? Gleisi Hoffmann, né? Aí entra o quê? O Mercadante. Aí entra o Manteiga, que já destruiu o Brasil e ele tá lá assim, o Lula não sabe onde enfiar ele.
Parece aquele teu primo que pediu um emprego e você está tentando catar em algum lugar onde você pode botar o garoto, você bota ele para vendedor de loja. Então percebe, a questão aqui no Brasil que está acontecendo é claro e evidente. A gente está tentando escolher o menos pior. Porque você pode falar, o banqueiro está apoiando o Lula. Gente, olha só, vamos entender uma coisa aqui muito clara. O banqueiro, seja ele qual for, ele é um empreendedor como outro qualquer. Semana passada, inclusive, fui tomar um chopp aqui em São Paulo, e aí foi entrar no bar lá para pegar uma dosinha de uísque, e o dono do bar, um português muito gente boa, veio falar comigo, que é um seguidor do canal, que assiste tudo, a gente começou a trocar ideia, ele estava me falando o seguinte, porra, já fechei uma casa, o cara tem um restaurante português, pô, o preço do bacalhau, que é em dólar, ó, disparou. O preço do arroz lá para você fazer um arroz de bacalhau, ó, disparou. E ele não consegue aumentar o preço do produto para acompanhar. Por quê? Porque a renda da população não está crescendo. Ah, mas eu vi que indicadores são indicadores agregados. Quando você olha lá na ponta, necessariamente você vai ver uma realidade um pouco diferente dos números, né? E o que está acontecendo? Você acha que esse cara tem que falar o quê? Só de sacanagem eu vou fechar meu restaurante para o Lula ver uma coisa? Não, o empreendedor ele luta até o final. Os banqueiros aqui da Faria Lima, eu moro aqui do lado da Faria Lima, os banqueiros aqui da Faria Lima estão falando o seguinte, é isso que a gente tem? É esse veterinário que vai operar o paciente? É. É melhor do que o marceneiro? É. Porra, a gente tem que segurar esse cara. Os banqueiros estão falando o seguinte, se é esse cidadão que o povo brasileiro elegeu, né, se você votou nesse cidadão e esse cidadão não sabe o que fazer e está fazendo merda, é isso que a gente tem. Tá todo mundo no avião. Né? O avião tá caindo. Porra, não adianta você falar, é bem que eu avisei e tal, e começar a tacar pedra no cara que tá lá tentando resolver. Você, no mínimo, vai tentar ajudar o cara, porque você tá dentro desse avião. Todo empreendedor brasileiro tá dentro do avião. Se eu tivesse, porra, morando em Portugal, curtindo a minha vida, talvez eu falasse, quero mais é que quebre. Você não pode falar isso. Porque quando esse negócio quebra, quando um país quebra, todo mundo se ferra. Não é um, não é outro, é o bilionário banqueiro e é também o cara que faz um pão na padaria. Todo mundo se ferra. O que é certo, galera, é certo. Olha o caso da Argentina. Tá lá o Milei. O Milei tá fazendo o que é certo. Ah, mas a Argentina tá com números ruins. A Argentina é um paciente que, meu irmão, foi atropelado. Atropelou, voou pedaço para cada lado. O que os médicos... Eu adoro medicina, tenho vários amigos médicos, né? Eles estavam falando assim, sempre que você viu um paciente, por exemplo, atropelado, qual a primeira coisa? Tem lá uma sigla específica, né? Você tem que parar, ajeitar, pô, o cara quebrou a perna, deixa eu ver. Ih, ele tá sufocando, deixa eu ver as vias aéreas. Tá, arrumei aqui. Pô, ele tá tendo perda de sangue. Ok, estanca o sangue. Ih, perdeu muito sangue. Faz uma transfusão. Então o cara vai ajeitando para estabilizar o paciente. A primeira coisa é deixa eu ajeitar para ele não morrer. Depois que ele não morreu, aí você começa a ver onde você vai efetivamente começar o processo de cura daquele paciente, que vai levar muito tempo. A Argentina é o paciente que foi atropelado. O que o Milei tá fazendo é o processo de cura. E dói, tem que ajeitar um osso que quebrou. Pô, você precisa de botar alguma coisa aqui que é um sangue que o cara perdeu. Esse é o momento da Argentina. E qual é o momento do Brasil? É um paciente que estava estabilizado, veio o Lula e começou a fazer um monte de merda. E agora o paciente está começando a entrar num processo de choque, um processo de efetivamente ir pro beleléu. Então percebe, se lá na Argentina os caras estão fazendo o que é certo, quando você olha as notícias a Argentina controlando a inflação. A Argentina baixando a taxa de juros, que estava nos valores absurdos. A Argentina recebendo investimento externo. E aqui no Brasil, todo mundo tirando dinheiro do Brasil. Lembra de você escutar o teu amiguinho de esquerda falando a taxa de juros real do Brasil é a maior do mundo. Eu concordo, uma das maiores do mundo. Então por que ninguém quer botar dinheiro aqui? Se você tem um produto que mais paga dinheiro no mundo, por que tá todo mundo saindo desse lugar? Percebe? Os caras estão enxergando lá na frente. Você imagina que... Eu já usei essa analogia, vou voltar com ela. Tá? Imagina que você está num transatlântico, ele está indo. Daqui a pouco tem um monte de gente desesperada pegando o bote e indo embora. Você fala, pô, mas esse transatlântico é ótimo. Olha que... A comida dele é maravilhosa, olha só que maravilhoso. A banda tocando, uma música clássica maravilhosa. Por que tá todo mundo indo embora? Só que tá todo mundo indo embora porque os caras viram que tem um iceberg lá na frente. E você, trouxa, não tá vendo. Então... Quando eu falo que o governo Lula acabou, o modelo desse governo se esgotou. Acabou, não tem mais o que fazer. Ah, tem jeito do Lula melhorar? Tem, fazendo certo. Que é o que eles tentaram fazer agora no final da semana. Né? Aí veio a Simone Tebet, veja bem, vamos cortar alguma coisa. O pessoal, não, o Haddad não vai cair. Aí veio o Alckmin, né? E por que o Alckmin falou? Para e pensa, por que o vice-presidente
veio para dar um recado que ele apoia o Haddad. Se o Lula cair, quem é que assume? Então, quando esse cara vem e fala, ó, eu confio no Haddad, ele tá dizendo o seguinte, galera, se esse negócio começar a ir pro brejo, ó, tira o camarada que eu assumo e eu faço o que é certo. Porque, de novo, o que é certo é certo. E qualquer economista razoável sabe o que é certo. Agora, vocês ficam seguindo aí gente que tá bajulando o governo, bajulando o político, tentando adequar os fatos para poder explicar para você que esse governo acabou, aí não tem o que fazer. Beleza? Se você gostou, curte, comenta aqui embaixo o que você acha, compartilha esse vídeo para me ajudar a crescer, beleza? Não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.